Esse é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. A cultura da corrupção é o nosso assunto hoje. Bom, já pegamos aqui a manifestação inicial de todos os nossos debatedores. Os senhores fiquem à vontade para interagirem a partir de agora. E mecanismos de controle. O que nós temos hoje, do ponto de vista dos órgãos de fiscalização, é o suficiente? É preciso avançar mais? A sociedade precisa fiscalizar quem fiscaliza também? Olha, eu trabalhei muitos anos num órgão de fiscalização e controle. Pessoalmente, eu tenho estudado essa matéria e o que eu posso dizer é o seguinte. A Constituição brasileira cita a palavra controle ou com o sentido de fiscalização, ou com o sentido de comando, ou com o sentido de ordenamento, mais de 2 dezenas de vezes. E a palavra fiscalização, outro tanto. Quer dizer, o leitor desatento da Constituição vai concluir que o Brasil é o país mais controlado e mais fiscalizado do mundo, ou pelo menos um dos mais controlados e mais fiscalizados do mundo. Teoricamente. Não, eu estou falando do leitor desatento, né? Desse texto, né? Perfeito. Agora, para que isso funcione efetivamente, você tem que olhar o controle das múltiplas óticas que precisam existir para o funcionamento da máquina pública. Então, primeiro é preciso haver um controle interno. Pois é. Internamente isso da repartição. Pouco se fala. Isso pouco Tem que ter um controle interno, que vai fazer a verificação. A Constituição também fala qual é o dever do controle interno. Mas esse servidor, servidor concursado, imagino? Sim, tem que ser de carreira. Concursado. Tá. Ele tem autonomia perante ao chefe do Poder Executivo? Mas a autonomia ele tem que ir buscar baseado no texto constitucional. Por exemplo, eu vou dar só um exemplo. Eu não quero me meter nessa discussão, não tenho nada com isso, mas eu sou obrigado a falar. Essas questões que aconteceram aí na prefeitura de Florianópolis, o controle interno tinha que ser chamado de responsabilidade. Até porque a Constituição diz isso. Qual é a estrutura? Que se ele não deu notícia ao órgão de fiscalização da ocorrência, quando o sujeito apareceu com 100 mil reais de fonte não conhecida, peraí, de onde é que veio esse dinheiro? Não é? Reconheço, não é o primeiro caso no Brasil, né? Tá, mas deixa eu para entender aparecer o seguinte, dinheiro em locais inusitados não é muito difícil. O controle interno no Executivo normalmente não se fortalece. Normalmente não há interesse. Tem muito lugar onde não existe. Não há interesse do chefe do Poder Executivo em fortalecer esse órgão. Ou é alguém vinculado funcionalmente ou partidariamente ao agente político. Todo poder público, todo o Poder Executivo precisa ter um... Tem que ter, a Constituição manda ter. 2 dos principais envolvidos no caso de Florianópolis são fiscais eleitos pelo povo. Sim. Para fiscalizar o Executivo. Sim. Aí entramos aí no controle externo. Aí o controle externo é da competência do Legislativo. Como é que ele faz isso? Com o auxílio dos tribunais de contas, que tem o dever de fazer as auditorias, os levantamentos, e não correr apenas atrás de irregularidade, mas ter como rotina a fiscalização dos... Trabalho preventivo. Sim. Que é onde você funciona. Agora, eu reconheço, acho que foi o professor Urbano que falou nisso, eu reconheço que isso tudo só vai funcionar se nós pudermos ter um dia um controle social efetivo. Pois é, aí que tá. Mas a sociedade não está madura a tal ponto de... Se o cidadão estiver disposto a pegar parte do seu tempo, até de lazer, para dizer, não, peraí, isso aqui está errado. Eu vou verificar. Mas as coisas acontecem ao natural. Só deixa eu trazer um exemplo. Sociais, não, perfeito. Boa lembrança. Só uma lembrança. Hoje tem uma notinha desse tamanho no Diário Catarinense, que para mim é uma aberração. Os senhores podem até me ajudar. Avançou no Senado um projeto de lei que perdoa as dívidas. Você viu isso, né? Que perdoa as dívidas. Mas não é a primeira vez. Anistia as dívidas daqueles candidatos políticos que apresentaram contas de campanha irregulares. Pô, negócio inacreditável, avançou no Senado. Mas isso sempre, depois de eleição... Sempre Peguem os jornais de 4 anos atrás, de 8 anos, de 12 anos, e nós vamos sempre ver que depois da eleição sempre aparece isso. A anistia para multa. Anistia, isso é... O senhor estava citando aí os observatórios sociais, né? Os observatórios sociais que são compostos por pessoas, por cidadãos, né, da sociedade, que vão lá, fiscalizam os editais, os editais e tal.
embora não seja de uma efetividade, digamos assim. Mas é um caminho. Mas é um tipo de caminho. Com relação a controle, eu Controle interno, né? até falo que antes do controle deveria se ver muito o poder cogente das leis. Eu já trabalhei no município, já trabalhei no estado, já ajudei a fazer leis estaduais, leis municipais, muitas vezes leis, por exemplo, contra o fumo em locais fechados. Sim. Se faz a lei, se faz o decreto, mas não se aplica. Aí vem o que o professor falou, justamente a aplicabilidade da lei, que não tem. A lombada nesses locais todos que temos na ilha de Santa Catarina ou na cidade de Florianópolis, a lombada deveria existir somente em hospitais e escolas. Ao existir, onde não há hospital e escola, é a ausência do Estado lato sensu falando, porque não tem alguém que possa lá aferir a velocidade do veículo para multá-lo. Então significa a aplicabilidade. A lombada, ela, pela lei, Ela tem locais ela só próprios poderia para isso. estar próxima a hospitais e escolas. É assim no primeiro mundo, digamos. No Brasil é onde oferecer perigo. Sim, nós pegamos No ali primeiro mundo não existe lombada. Não No existe. primeiro mundo não existe lombada. Amigos nossos que vêm da Europa ficam impressionados com a quantidade de lombada que tem entrando no Cacupé e indo até o Sambaqui. Pega lá até a Praia Brava, lá na Cachoeira, então é um festival, né? Isso não existe. Eu queria chamar a atenção de um detalhe. O doutor Salomão estava falando muito bem sobre a questão da auditoria interna e auditoria externa. Isso é importante. E levantou-se aqui o assunto do Observatório Social, que uma desta parte eu conheço. A gente trabalhou na formação do Observatório Social de São José, do qual faço parte até hoje, como conselheiro hoje. Mas é um processo que não deveria existir, porque a gente precisa partir do princípio teórico que essa função de fiscalizar o executivo é do Legislativo. Sim. Recentemente, nós tivemos um embate com a Câmara Municipal de São José, que queria e conseguiu aumentar o número de vereadores de 13 para 19, e um dos argumentos é que não aumenta A despesa. Porque é um repasse fixo. E um dos nossos principais argumentos era de que eles pegassem esse repasse fixo e, ao invés de aumentar o número de cadeiras, que no processo político atual não significa aumento efetivo de representatividade, e investisse na estrutura da Câmara, para que a Câmara tivesse, enquanto efetivos, um arquiteto, um engenheiro, Eu acompanhei essa fiscal, parte da discussão, é verdade. para que o representante do povo tenha uma estrutura técnica para que possa ter apoio e fiscalizar o executivo, diria até, não politicamente, mas preventivamente. Mas isso não interessa, né? Mas não interessa. Então a gente fica criando Observatório conselhos em Social, cima de conselhos. no meu entendimento, com César Vênia, o Observatório Social é o bis-in-idem do vereador. Porque o vereador é justamente aquele que a gente vota e escolhe para fiscalizar. Exato. Então, como não está funcionando, tem-se o E que em muitos municípios as alternativa. câmaras têm reclamado da atuação dos observatórios. Perfeito. Claro, Um pouquinho. Onde é que a gente está vivendo? Porque não interessa, porque não interessa. Mas nós brasileiros odiamos ser fiscalizados. Claro. Tem uma Fiscalizado e questão, avaliado, tem né? uma questão que é muito importante, que foi tocada aqui rapidamente, meio que en passant, é o problema da representatividade. Os nossos representantes hoje, na verdade, uma vez eleitos, deixam de ser representantes e passam a se representar. Esse é um problema sério que nós temos de crise de representatividade. Eu faço, vez por outra, eu faço essa enquete com os alunos do curso de Direito lá na universidade e eu pergunto, deixo passar um ano ou dois e pergunto, em quem votaram na última eleição? Para deputado, para senador, para deputado estadual, deputado federal, ninguém lembra mais. Muito E difícil. são estudantes de curso superior. Sim. E não, muitos esquecem. Então, essa é uma crise efetiva que nós temos que acaba desvinculando o nosso representante no legislativo da própria comunidade, do seu eleitorado. O próprio legislador é eleito para isso, e uma das primeiras coisas que o executivo e o legislativo fazem no início de mandato é trocar favores. A base. Quantos Formação vereadores da base, já de vão para o cara, executivo? da governabilidade. Quantos deputados vão para o executivo? Começa o troca-troca. Nós propomos um projeto de lei pela primeira vez, também agora na minha gestão na ENFRO, para evitar essa migração do vereador, do legislativo, para o executivo. Ele pode ir, mas ele precisa renunciar definitivamente. Perde o Dizer, eu cargo. não quero mais representar o povo, vou trabalhar para o executivo. Nossa, isso caiu lá como uma bomba. Claro. Dizer, a gente não pode, porque eu subo o morro, porque eu peço voto.
Então, se você sobe morro, se você pede voto, fique lá para onde você foi eleito. Agora, se você tem conhecimento, se você tem notório saber, se você pode contribuir no município, vai para o executivo, não tem problema. Não precisa concorrer à eleição. Se você é um notório conhecedor, o prefeito certamente vai utilizar dos seus conhecimentos, não precisa ser eleito para isso. Doutor Luciano. Na realidade, não concorra à eleição, faça concurso público. A verdade, a verdade é uma só. Mais de 50% dos cargos do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário são comissionados. E em mais de 50% desses cargos, aqueles que ocupam cargos comissionados não são profissionais de carreira. A partir daí, claro que começam os conchavos, os amigos do rei, o interesse que os processos, os procedimentos, eles não andam. Basta nós olharmos num Brasil muito recente, em período de Copa do Mundo, o povo foi para a rua exigir mudança. E agora, no último processo eleitoral, 80% dos candidatos são reeleitos ou simplesmente mudaram de cargos. Na realidade, o Brasil, ele não está com vontade de mudança. Até porque, infelizmente, o que nós temos visto no país é um crescimento cada vez maior de corrupção, denúncias, denúncias e denúncias. E, infelizmente, os agentes públicos, eles não renunciam aos cargos ou não são afastados enquanto estão respondendo esse processo de corrupção. Então, eles respondem o processo de corrupção ganhando dinheiro que vem da arrecadação pública e assim subsequentemente. Bom, senhores, eu preciso chamar um intervalo comercial agora. De novo, né? Se não fosse o intervalo, não estaríamos aqui. É o seguinte, claro que nós estamos falando, e eu estou falando, mas é bom, mas vai continuar, vai ficar melhor depois do intervalo. E eu queria trazer um elemento para discutirmos em instantes, que é o seguinte: o mensaleiro condenado João Paulo Cunha, né? Foi presidente da Câmara, PT, está cumprindo pena, condenado mensalão. E está pedindo progressão de regime, né? E para sair do regime fechado e para o aberto. E aí o seguinte, ele tem bom comportamento, ele já cumpriu um sexto da pena, e leu alguns livros. Nesse aspecto, ele já iria atender toda a condição legal. Mas o Procurador-Geral da República disse o seguinte: olha, só sai se devolver o dinheiro, 560, 500 e poucos mil reais. Começou em 50, será que já foi? Mas esse é o valor da devolução, é 500 e poucos mil reais. A correção monetária é terrível. E tem a multa. Tem 564, o Felipe me traz a informação, 564 mil reais. Só se devolver ao erário. Bom, mas aí nós estamos tratando de alguém já condenado, transitado, julgado, condenado. Vamos tratar desse assunto depois do intervalo, por quê? Porque no caso da operação Ave de Rapina, a Polícia Federal fala em algo em torno de 30 milhões de reais ou mais. Esse dinheiro pode voltar ao erário? Até já.